Empreendedorismo feminino. Um tema que eu acredito que a gente talvez nem precisasse falar a respeito, mas como nós, mulheres, ainda buscamos o nosso lugar ao sol, essa área também estamos ainda engatinhando, né? Então, estou aqui com as minhas convidadas para falar um pouquinho sobre os desafios de ser empreendedora, de ser mulher e no Brasil, né? Então, se apresentem, meninas, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Meu nome é Ana Laura, sou de Ribeirão Preto, né? E hoje trabalho como empresária, então estamos aí todo mundo junto nessa luta. Eu sou Dani Magrini, planejadora financeira e consultora de negócios. E eu sou a Thaís Albuquerque, sou engenheira agrônoma, sou empresária também, sócia de startups e hoje mentora e consultora de negócios, voltado para a área do agro. E no puerpério, tá? E super bem, né? Minha filha tá com 1 mês. Lá do lado de fora, então, bora lá. Mais um desafio, né, para as empreendedoras. E o que é, na verdade, o empreendedorismo, Dani? Empreender, na verdade, ele vem sobre você transformar algo, né, a qualquer momento. Então, quando você fala de empreender, é você pegar algo e realizar. E é realizar qualquer coisa que possa levar benefício para outras pessoas. Então, todo momento que a gente fala sobre empreender, a gente está falando até mesmo quem faz o crochê, né? O tricô. Eu não aceito encomendas, tá? Porque eu levo 1 ano para fazer um cachecol. Então você pega algo e realiza. Então empreender está muito voltado para o ato de realizar coisas. E não só empresas. E não só empresas. Então não necessariamente, eu sou uma empresária, então eu sou empreendedora. Não, às vezes você lá na sua casa, fazendo um crochê, você já está realizando algo. E pode ser realização de projetos, pode ser qualquer coisa que venha estar conectado com a palavra realizar. Então, empreender é realizar coisas. E, às vezes, pode ser até empreender em relações, né? Empreender em casamentos, né? Tem várias formas, porque tudo que você realiza é uma forma de empreender, né? Aqui a gente vai trazer mais o tema do empreender na parte profissional, onde a gente trabalha, realiza para gerar dinheiro. E como que isso vai impactar no mundo, né, das mulheres aí, ou como tem impactado. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre empreender. Vou fazer um comentário sobre a sua explicação, porque o que justamente é super interessante para a mulher é o fato dela já, principalmente uma mulher que é mãe, que está atuando dentro de casa. E eu tenho escutado esse tipo de relato de pessoas que não são do agro, mulheres que não são do agro e que têm vindo me procurar para tentar ajudar elas na carreira delas. Porque elas já empreendem com alguma coisa dentro de casa, mas elas querem tornar isso uma forma de ganhar dinheiro para elas se sentirem novamente no mercado, para elas conciliarem as atividades de dentro de casa, a maternidade, utilizando uma coisa que elas já faziam, mas agora de forma que elas monetizem, que elas comecem a contribuir para dentro de casa e para se sentir bem mesmo, né? Então, tornar esse empreender mais profissional. Uhum. Algo que de certa forma seja reconhecido, né? Porque o que você tá falando sobre empreender, realizar, que é mais uma mulher que trabalha dentro de casa, mais do que ela realiza, sem ela a casa Exatamente. não funciona. Exato. Mas aí o espaço que as mulheres, né, a grande maioria das mulheres procuram hoje é o espaço de ser reconhecida, porque a mãe, a dona de casa, dificilmente ela é reconhecida. É como se ela estivesse fazendo uma função... Uma obrigação. Uma obrigação. Eu ia falar isso, mas aí eu tava buscando outra palavra. Mas é como ela não estivesse fazendo mais do que a obrigação dela, né? É isso. A minha irmã, ela trabalha em casa, né? E a minha avó, que já tem 70 e alguns poucos anos, né? Então ela vem muito de uma cultura de que a mulher que tá em casa não faz nada, né? Então às vezes ela pede as coisas pra nós, assim, da família, e ela fala assim, eu vou pedir pra Dayana porque ela fica o dia inteiro em casa mesmo. Como se né? não estivesse fazendo nada. Como se não desse trabalho. Exato, como cuidar da casa, cuidar do filho, até mesmo o próprio trabalho dela, mesmo que feito em casa, é um trabalho, né? Como se ela tivesse todos os dias lá jogando videogame, assistindo TV, seriado. Meu sonho.
que eu queria. Essa semana eu até brinquei com o meu marido, porque minha filha realmente acabou de fazer 1 mês, segunda-feira. E aí, eu continuei com o ritmo acelerado, porque quando a gente empreende e torna isso uma profissão, a gente também tem que encarar, né? Porque não é porque a gente tá empreendendo que a gente vai trabalhar menos, muito pelo contrário. Mas aí eu tirei um tempo pra ficar de pernas pro ar, e ele comentou alguma coisa de, aproveita que você não tá fazendo nada e faz não sei o quê. Eu falei assim, meu filho, se eu não estiver fazendo nada, eu tô pelo menos produzindo leite pra alimentar a nossa filha. Então, não me venha com essa, mas a mulher mãe não tá fazendo nada. Isso não existe. Eu tinha isso também. Quando eu tava grávida, eu trabalhei normal, mas eu tava, tipo, cheguei do trabalho, deitei, tava deitada, tipo, fazendo nada mesmo, né? E aí meu marido falou assim, não sei o que lá, já que você não tá fazendo nada, faz... Eu falei assim, quem falou que eu não tô fazendo? Eu tô fazendo um fígado. Eu tô fazendo cérebro. Eu falei, eu tô formando um olho. Eu falei, eu tô fazendo muita coisa. Eu não tô à toa. E é mais ou menos isso, a mulher ela tá o tempo todo fazendo alguma coisa. Por mais à toa, entre aspas, que ela esteja, né? E como isso não é reconhecido. Exato. A gente não pode parar, a gente não tem esse direito. Aí, mais um episódio. Tá vendo? A gente não tem o direito de pausa, a gente tem. Não. Pela sociedade, não, né? E até vincula com outras questões sobre o empreendedorismo, né? Quando a gente pensa num empreendedor, a gente tem o hábito muito de dizer que, nossa, o parâmetro de sucesso é a agenda cheia, né? Porque dá a entender que se eu não estou sendo produtiva a todo momento, eu não estou sendo boa o suficiente. Não tá tendo sucesso. E não tá tendo sucesso, né? Então, se eu tô em casa, parada, deitada no sofá, eu não sou uma boa esposa, eu não sou uma boa mãe, né? Se a minha agenda não está lotada, eu também não sou boa, porque como assim as pessoas não estão te procurando, né? Então, o espaço, descanso ou até mesmo essa improdutividade por algum momento se torna algo como se fosse um julgamento ruim, né? Como se não pudesse acontecer. E, na verdade, ele se faz totalmente necessário. Sim, faço o link com outro episódio que a gente já trouxe aqui, que é a perda do feminino. E o feminino é o descansar. E a mulher, nessa produtividade louca o tempo todo, é muito do masculino, né? E o empreender traz muita essa força do masculino pra cima, né? E como que a gente vai buscar esse equilíbrio, se encontrar no feminino, né? Do cultivar, olhar minha plantinha, ou fazer meu tricôzinho, ou não fazer nada, né? Exato. Então, é muito além. Porque o empreender feminino, ele pode acontecer, mas que se for de uma maneira mais equilibrada, ele pode ser mais saudável. Exato. E a mulher, ela tem é um diferencial mesmo, e não adianta a gente falar que nós somos iguais, porque nós nunca vamos ser, até mesmo por questões biológicas, com o homem, mas o estar parada, né, o ficar um tempo ociosa, que é estar observando o ambiente, se observando, é que traz a maior criatividade. Né? Então, se faz necessário essas pausas para que ela possa ser criativa no empreendedorismo. Porque é nesse momento que eu paro que eu consigo olhar o que está acontecendo ao meu redor. Né? Se eu estou em constante movimento, eu não consigo observar o que está acontecendo e principalmente se ver o que é necessário, porque o empreender é realizar, e realizar é resolver problemas, né? Então, o que a gente vende? A gente não vende um produto, eu vendo uma solução, né? E nesse processo de vender uma solução, para eu saber o que eu vou vender, né? Se eu vou vender uma solução, eu preciso observar o problema. Né? Então tá muito no olhar da mulher essa questão do observar, entender as necessidades, né? Então é necessário parar para observar, né? Se observar e também fazer outras coisas que não estão ligadas ao seu empreendedorismo com a sua vida, porque isso vai ativar muito mais a sua criatividade. Eu já falei várias vezes desse livro, A Mulher Realizada, né? E ele fala exatamente isso, que a mulher, por ela ciclar, ela tem uma dinâmica diferente, ela funciona diferente do homem. E que no período menstrual ela deveria descansar, se resguardar, se recolher mesmo, né? E observar, descansar, autocuidado. Porque no período depois da menstruação é o período que ela vai ser mais produtiva. Então, se ela tiver essa pausa, quando ela volta pra produção, ela é muito mais eficiente que o homem. E a gente não tem o direito disso, porque a gente fica com TPM, louca, surtada, chata, e você tem que estar lá na reunião. Exatamente. Então, assim, a TPM é um período que você não pode viver.
Pelo amor de Deus. Porque daí você ainda é julgada, né? Nossa, olha lá, tá de TPM, tá chata, né? Então, assim, na teoria eu deveria estar descansando e eu ainda tô fazendo alguma coisa, né? Então... Eu ainda tô no lucro pra você, então você fica de boa. Isso é engraçado. Eu escutei, a primeira vez que eu escutei sobre... Não foi exatamente com essas palavras, porque eu acho que nem ela sabia explicar. Foi uma tia minha, que hoje já faleceu. E ela falava assim, quando você menstruar, desacelera, não precisa... Não vai fazer muito exercício físico, porque a gente já, desde pequena, querendo cuidar do corpo e tudo mais, vai desacelerando, porque é um período que você precisa dar mais atenção pro seu corpo e tudo mais. E eu não entendia na época. E aí, quem voltou a falar sobre isso, olha só que louco, né? Porque eu já... passei dos 30 anos e nunca tinha ouvido falar de novo. Foi a Thaís que comentou que ela faz isso, né? Uhum. E aí hoje, num ritmo super acelerado que a gente tem, quando a gente olha... Eu, por exemplo, que eu sei que eu sou muito acelerada. Eu olho e falo assim, gente, mas descansar, eu acho que eu não consigo descansar. Imagina, você tá lá descansando aí, você fala assim, meu Deus, acho que eu tô inútil. Você não tá inútil, né? Você tá ciclando, mas você acha que tá inútil lá, você tá se renovando. E aí tem um ponto que eu acho que é importante a gente sempre trazer esses assuntos à tona, porque... Hoje em dia, o que às vezes, a sociedade olha pra gente e toma pra mulher como obrigação, nada mais que obrigação é cuidar da casa, ser mãe, mas e se a gente continuar nesse ritmo frenético, querendo equilibrar todos os prazos ao mesmo tempo, será que num futuro próximo vão olhar pra gente e falar assim, tá trabalhando, tá sendo mãe, tá cuidando da casa, e é isso aí, não tá fazendo mais do que obrigação. Então, até onde a gente vai permitir que a gente seja vista dessa forma, né? E essa questão que você falou, né, de... mas eu acho que eu tô descansando, eu tô inútil. A gente entra tão no automático, porque... A sociedade, tudo vai levando a gente e a gente vai seguindo. A prática, ela é muito... A teoria é muito diferente da prática. A teoria é maravilhosa, que a gente chega aqui e fala, realmente, a gente deveria descansar, a gente tá tentando buscar o nosso lugar. Mas aí a sociedade vai te levando e você vai se deixando levar. E aí você chega no momento que você deveria descansar, você não permite isso. Não se permite. Né? E aí é a hora que você para, desacelera e pensa, mas... Ainda assim, você tem que ficar o tempo todo se policiando, por quê? Porque senão, hora ou outra, você vai falar, cara, eu não me permito descansar, né? Exatamente. E quando a gente fala sobre o empreender e o descansar, parece que são duas coisas que não combinam, né? Sim. A gente vê muitas pessoas que saem do CLT e passam a empreender e se vê em lugares assim, ó, nossa, faz 4 anos que eu não tiro férias, nossa, eu não lembro a última vez que eu descansei, né, até mesmo porque tem a questão do planejamento financeiro, tem a questão de o seu próprio negócio não anda sem você, né, e aí você se sente naquela responsabilidade e fora que se você sai para um descanso, sei lá, para umas férias, é o custo da viagem mais o custo que você deixou de produzir. Exato, então isso também tem uma sobrecarga que vem crescendo aí sobre a mulher. Mas a dificuldade, eu acho que principal do empreender da mulher hoje é ela realmente ser vista e sentar na mesa num lugar de igualdade sobre os desafios do empreendimento, né? Porque uma mulher que empreende, ela tem o mesmo desafio que um homem. Quando se fala de negócios, né? A economia tá a mesma, a gente tá sobre o mesmo governo, a gente paga os mesmos impostos. Nesse lugar, quando a gente fala sobre empreender, que a gente tá tirando o CPF e entrando com o CNPJ, né? Que aí a gente deixa de ter sentimento e passa a se tornar racional, são igualdades, né? 1 mais 1 é 2 e é 2 para todo mundo. No CNPJ, a gente sabe que isso acaba dificultando, às vezes, a questão de ser mulher ou ser homem. Por uma questão de, às vezes eu prefiro fechar um negócio com uma empresa que é liderada por um homem porque tende a ser mais confiável, né? Ou às vezes até mesmo no banco, né? Isso também influencia às vezes em linha de crédito, porque normalmente às vezes o homem vem com uma vida financeira muito mais ativa há muito mais tempo do que a mulher, porque às vezes ela casa, deixa tudo no nome do marido e a hora que ela vai empreender ela não tem um histórico bancário, né, para poder o banco entender que ela é uma pessoa de confiança, para poder liberar uma linha de crédito e ela investir no empreendimento dela. Então, o CNPJ, ele é um lugar vazio, né, que não tem sentimento, e aí a gente pode trabalhar na igualdade, mas atrás de um CNPJ tem um CPF, que aí quando esse CPF entra, a gente vê uma desigualdade ali e acaba tendo um pouco de dificuldade em empreender mesmo, né?
E vocês sentem isso? Sinto, e assim, é engraçado porque é um exemplo, enfim, simples, mas que pode ser colocado. Então, eu hoje, na minha atual função, né, eu trabalho com seguro de vida, e por diversos momentos, eu acabei perdendo reuniões por conta de... Na verdade, assim, o que eu tô querendo dizer? Envolve outras mulheres. Eu não conseguia atender um homem porque a outra mulher que tava do lado dele, a esposa dele, não queria que eu atendesse. Por insegurança, por várias coisas. De repente, uma mulher que não trabalha, que é dona de casa e tá vendo uma outra mulher do outro lado, empreendendo, enfim, trabalhando... em tudo, e ela se sente insegura em relação àquilo. Por quê? Porque ela tá dentro de casa, ela não se sente, enfim, produtiva. E isso gera uma insegurança. Então tá relacionado a várias outras coisas. Tanto o lugar que a gente procura ocupar, quanto as outras mulheres que não estão fazendo nada pra mudar esse cenário. Entendeu? Enfim, aí são N motivos o porquê disso, né? Mas existe. E aí entra numa outra discussão, que eu até vou citar, mas vou pular depois, que é da própria mulher, às vezes, sabotar uma outra mulher, né? Mas aqui queria trazer, voltado pro agro, nessa fala justamente que você falou de, às vezes, você ir vender para um homem e a própria mulher dele acabar dificultando aquela situação. No agro, a gente tem muito disso, principalmente quando a gente tá falando de mulheres que atuam no campo, na parte comercial, seja na parte comercial, seja na parte técnica, e que vão atender produtores rurais. Hoje em dia a gente tem muitas mulheres à frente das propriedades, mas em grande maioria ainda são homens. E as minhas amigas, minhas colegas de profissão, elas falam que dentro da inteligência emocional delas, na hora delas exercerem a profissão, quando elas chegam numa propriedade que é comandada por um homem, elas sempre procuram saber se tem uma mulher, se tem a esposa, se tem... Elas direcionam toda a atenção nesse início para a esposa, para primeiro ganhar a confiança da esposa, para depois seguir... É exatamente assim. Para depois seguir com as relações comerciais com o homem. E isso tanto no início da relação, quanto, por exemplo... Gente, nós estamos no século XXI. Exato. No agro, a gente tem muita confraternização e tudo mais. E isso acontece em outros setores, mas muita coisa é discutida nessas confraternizações. Então, a mulher do campo, ela precisa estar presente, porque se ela não estiver presente, ela acaba ficando para trás. Só que quando ela está presente, ela precisa ter esse cuidado. Ela sempre tem que estar incluindo as outras mulheres ali dentro do ambiente. A turma da bebida aí tá precisando conversar comigo antes de falar com meu marido. Tô me sentindo meio desvalorizada nesse âmbito aí. E essa foi uma conversa que eu tive com amigas recentemente. Então, isso provavelmente vai ter uma grande evolução, porque no agro a gente tem 3 gerações atuando no campo e tá tendo uma sucessão bem grande para uma geração mais atual, muitas mulheres à frente. Mas isso ainda acontece. Mas eu trago isso, assim, não só no agro, acho que é em todo negócio. O meu negócio é exatamente assim. Então, é muito comum, por exemplo, eu fazer reuniões à noite, na casa, né, do casal. E aí, na grande maioria das vezes, é exatamente assim. Então, eu começo pela mulher, o homem é provedor de casa, então, na teoria, eu preciso conscientizar ele, porque é ele que vai proteger todo mundo, mas eu tenho que, na teoria, conscientizar ela. Porque se ela não quiser, ela derruba o meu negócio, da mesma forma do seu. E a assim, sororidade. O meu não é tão, né? Porque eu acho que seria mais difícil se fosse um doulo. Aí eu acho que eu não teria muito trabalho. Não, né, no mercado? Eu acho que tem um doulo no Brasil. Um doulo. Nossa, que Mas como é um trabalho chamar feminino. ele pra vir aqui. Não pode nem entrar nenhum homem. Os únicos que vão entrar, depois vai ter o direito de resposta. Entendi. Entendeu? Vai ser um episódio direito de resposta dos homens, pra gente ver o lado deles também. Uma chance. Cadê o Renato? Só uma, então, é ele mesmo. Ele que vai comandar. Ele vai entrar no lugar da Claudinha, sabe? Medo, entendeu? Mas ainda sobre você ter perguntado se a gente sente isso, dentro do agro, a gente estava conversando... Tem uma das iniciativas que eu faço parte que a gente promove alguns eventos presenciais entre profissionais do setor, e a gente fez um no final do ano passado, que eram com as mulheres do agro. No final das contas, o tema central nem foi o papel da mulher no agro, né? Foi mais gestão e liderança. Mas a gente abordou o papel da mulher do agro em um aspecto principal, que foi que a gente tinha 4 mulheres ali que tinham visões completamente diferentes das dificuldades que era ser uma mulher e estar no agro. E apesar de terem visões diferentes, o que a gente chegou à conclusão em comum foi que
infelizmente, a gente não tem como parar pra ficar discutindo com as pessoas ao nosso redor, querer enfiar a goela abaixo a nossa importância e o quão sei lá, relevante e quão à mesma altura a gente tá com relação aos homens, porque se a gente parar pra fazer isso, a gente perde tempo e aí sim a gente vai ficando pra trás. Então, o que a gente viu em comum foi que o sucesso de nós, que estávamos ali falando pras outras meninas e meninas mais novas até, era que a gente tinha simplesmente olhado para as dificuldades, mas ignorado elas. E segue. Tem machismo, vai ter isso, vai ter aquilo, mas a gente ignora e segue, e faz o nosso trabalho. Faz o nosso trabalho. E aí, assim, a gente tem certeza que a gente vai ser espelho para as próximas mulheres que vão vir também. Vai ter dificuldades, vai ter machismo, mas a gente ignora isso e segue, e faz sabe? o nosso trabalho, esse é o caminho que a gente vem fazendo, né? Vem trilhando. E como esse assunto, eu tava aqui pensando enquanto você tava falando, porque existe realmente essa dificuldade e existe também, que não é o nosso tema agora, mas pós-maternidade muitas coisas mudam, né? E as mulheres, grande parte delas deixa o seu trabalho para cuidar dos filhos. E aí, qualquer coisa que ela faça não é visto como um trabalho. Né? Então, vou fazer bolo para vender, porque eu faço muito bem bolo. Mas ela só não é considerado. É só uma rendinha extra. É só uma rendinha extra, eu vou, né? Tem um caso próximo, assim. E eu tô pensando em muitas pacientes que deixaram o seu trabalho, que era um trabalho CLT, e aí elas se viram na necessidade de fazer algo, de se tornar produtiva e, ao mesmo tempo, cuidar do filho. Só que esse empreendimento dela, entre aspas, mais caseiro, conciliando a maternidade, não é considerado. Principalmente pelas pessoas que estão mais próximas dela. Isso que me surpreende. Porque eu tenho um caso de uma amiga que tá exatamente nessa situação. Óbvio que eu não vou dar detalhes, porque senão ela vai saber que é ela. Mas o que acontece foi que quando eu vi o potencial do negócio dela, porque primeiro, que era uma coisa que ela já fazia bem e que ela ia expandir pra começar a ganhar dinheiro. Segundo, que ela fazia com muito amor. Eu falei, a gente precisa botar isso numa estratégia, porque você tem muita coisa pra ganhar aqui na região. Não tem algo igual o que você tá fazendo, igual o que você tá fazendo só nos grandes centros, você faz muito bem feito, não sei o quê. Daí já comecei a falar sobre números. Nossa, eu quero saber o que é isso. Não, com tanto amor. Ela abandonou o negócio? Não é isso. Só que ela assustou a hora que eu falei. E aí, pelo relato, pelo feedback que ela me deu, ela meio que falou assim, não, mas eu falei aqui com meu marido e desse jeito tá bom, porque é mais pra ocupar a minha cabeça, assim. Então, o que ela me passou foi que o marido dela incentiva ela a fazer de um jeito que seja até apenas determinado ponto. Ocupar a cabeça. Apenas pra ocupar a cabeça, exatamente. Ou seja, pra poder resolver um problema dele. Não dela. Não dela, exatamente. Isso. Porque daí, como ela tava ocupando a cabeça com isso, eles estavam brigando menos, ela tava enchendo menos o saco dele, porque ele também tinha as outras coisas dele pra fazer, e aí ele chegava em casa e como ela não fazia nada, na cabeça dele, ela enchia o saco dele com os problemas de casa e ele não queria. Então, assim, você vê como as pessoas que estão ao seu redor, nem elas, estão ali te apoiando nesse momento. Eu tenho um caso de uma conhecida também, que a hora que ela quis voltar ao trabalho, ela era super produtiva, e a hora que ela quis voltar ao trabalho após a maternidade, o marido falou assim, não, tudo bem, só que então eu vou diminuir o seu salário. Oi? Tá? Porque ela ganhava uma mesada para ficar em casa, né? E aí agora se ela ia conseguir produzir fora, então Não ela que precisa. compensasse. Entendeu? Mas é aquela coisa, né? Uma questão de insegurança mesmo da parte do homem. Porque se ela vai estar exposta, como no caso do exemplo da sua amiga, isso de uma certa forma, é um medo, né? Dela se expor ao ponto de não precisar mais dele. Sim. E aí ele perder o controle sobre ela. Então, é só pra se distrair a cabeça e tudo mais, porque você se distraindo a cabeça, além de me dar menos trabalho, de uma certa forma eu tenho controle sobre você, porque você tá aqui, né? E no fundo ele sabe o potencial dela. Por isso que ele falou, não, é só pra se distrair, não precisa, né? Porque sabe que se ela for, ela vai conquistar o mundo, né? Porque, gente, dificilmente a gente consegue segurar uma mulher. Na verdade, a gente Então, dificilmente eu vou falar uma segurar coisa que quem eu não sei o que queira, vocês né? pensam em relação a isso. Pode ser que eu gere uma polêmica. Vá. Pelo amor de Deus. Mas assim, esse tipo de mulher sempre vai existir. As mulheres que, de certa forma, abaixam a cabeça pros homens, pros cônjuges, enfim.
A questão é que eu acho que tá muito relacionada ao que a mulher também se permite. No caso, eu vou pegar o exemplo dessa sua amiga. Então, assim, ela de certa forma, ela permite que seja dessa forma, entendeu? Que ele chegou pra ela e falou, ó, não faz assim, porque você deixa desse jeito mesmo, que assim tá ocupando sua cabeça. Então, assim, ela não foi... Talvez ela não tivesse pelos motivos pessoais dela, mas a coragem de falar, não, eu quero dessa forma. E é o que a gente vê, as mulheres fortes, as mulheres que empreendem de qualquer forma que seja, empresário ou qualquer forma que seja, é porque elas tiveram coragem de enfrentar isso, porque isso sempre vai existir. E aí tá ligado à opção, né? Você vai optar estar com uma pessoa sim ou não. Sempre vai existir esse tipo de pessoa. É que nesse ponto específico, a minha visão acaba sendo um pouco diferente, porque eu vejo que tem gente que se basta vindo esse sentimento de dentro. E tem gente que, inclusive, sabe que estará sendo submissa ao marido e que tá tudo bem. Mas eu já... lidando com outras mulheres e vendo elas me procurar, o que eu vejo é que teve muitas que, às vezes, a gente teve, sei lá, 10 vezes uma conversa para daí elas terem a iniciativa. Então, a motivação delas precisava vir de fora. E, às vezes, a gente tá ali no ambiente, a gente enxerga que aquela mulher tem um potencial que ela poderia, só que ela não vê. Ela não enxerga. Ela não enxerga. E aí, eu não sei até que ponto que a gente tem essa liberdade, que a gente deveria fazer isso, mas eu confesso que eu sou um pouco intrometida. Então, eu também sou um pouco na hora dos partos. Eu fico, vamos, gente, olha só o potencial que tá nas suas mãos. Não, você precisa mudar com relação a isso, você precisa fazer tal coisa. Só vou parar a hora que ela fala assim, eu não quero mais que você venha me encher o saco sobre isso. Mas falou, eu fiz a minha parte, beleza, ela não quer, tranquilo, mas eu fiz a minha parte. Mas o que eu vi pela transformação que eu já enxerguei em algumas pessoas que estavam ao meu redor, é que elas precisavam de alguém de fora pra dar uma sacudida, porque às vezes também é uma questão geracional. Ela viu a mãe fazendo a mesma coisa, ela viu a avó fazendo a mesma coisa, ela não sabe, ela não conhece o mundo diferente. Os padrões se repetem, né? Você sabe que recentemente eu vivi uma experiência, né? Acompanhei uma família no parto, uma família meio diferente dos padrões. E hora que eu presenciei toda aquela cena, e foi tudo muito bem, mas assim, que eu vi as relações, eu mandei uma mensagem pra Flávia Junqueira, né? E que não tá conseguindo gravar hoje, ela deve estar super sentido, porque ela adora também, né? Nossa. Eu mandei uma mensagem pra ela, falei assim, tava no meio do parto, mandei uma mensagem, eu encaminhei uma mensagem da avó da criança que tava nascendo, falei, olha aqui as relações, como se repetem, né? E era uma gestante que eu não tinha conseguido me conectar muito, porque ela já é muito introspectiva, sabe? E aí ela falou assim, Claudinha, você precisa falar. Falei, eu? Ela falou assim, alguém precisa ser luz dentro das relações. Ela falou assim, de alguma forma tente abordar e trazer a luz. O que ela faz com isso aí é uma questão dela. Né? E aí isso ficou... Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E realmente, na hora do parto, obviamente, não dá. Mas eu já encontrei com uma amiga dela, falei, vem cá, você não... Eu falei, deixa eu falar uma coisa. E aí, só lancei lá, ela falou, mas eu já falei isso pra ela. Eu falei, então, dá uma reforçada e tal, não sei o quê. Então, eu acho que às vezes o nosso papel, né, principalmente das mulheres, tem as mulheres que são mais fortes e geralmente são essas que empreendem e que vão atropelando tudo e que não tem um descanso, e tem as mulheres mais fracas, vamos dizer assim, na questão da ação. E eu acho que quem tá ali pode ser um pontinho de luz. Uhum. O que essa pessoa vai fazer com a luz? É você, né? Você não está sendo... Vai depender da evolução dela e do quanto ela quer. Porque tem gente que ficar dentro da zona de conforto, tá tudo bem. Até um momento que ela vê que essa zona de conforto não é tão confortável assim. Sim. E cada um tem o seu tempo. Sim. Né? Então, eu acho que a gente pode jogar, igual no meu caso, que não tem nada do empreendedorismo aí, mas aquela mulher que vem e me contrata para cesárea, meu coração se parte um pouco. Mas eu não vou falar pra ela fazer o parto normal, porque a humanização respeita as escolhas, mas eu vou comendo pelas beiradinhas. Fala, mas você tem certeza? Eu falo assim, não, olha, Você já ouviu falar sobre humanização? Isso aqui não sei o quê. Olha, o que você achou sobre isso? Mas deixa aberto, vê o que o universo te traz, né? Então, assim, a gente tenta e aí a gente vai até onde o outro também
Permite, né? E cada um tem seu tempo. Eu acho que o ponto, assim, importante, né, pra gente poder refletir sobre é quem está em ação continuar em movimento e não deixar de comunicar isso. Porque, de uma certa forma, a gente, às vezes, não percebe, mas a gente influencia muitas pessoas. Ontem eu estava até conversando com a Claudinha, né? De algumas coisas básicas, assim, do dia a dia. De repente, assim, eu comecei a fazer uma academia num lugar, tem 2, 3 pessoas perguntando, o que é isso? De repente, a pessoa tá lá, né? Porque, de uma certa forma, a gente, todo momento, está sendo visto e a gente está sendo copiado. Porque as pessoas se espelham em nós, né? Não só em nós, porque estamos aqui gravando um podcast, mas é qualquer pessoa. Assim como a gente se espelha em outras e assim exatamente. Então, todo momento é importante a gente lembrar que todas as nossas ações, de uma certa forma, vai influenciar e vai inspirar pessoas. Né? E então falar sobre as dificuldades, né, do empreender, sobre ser mãe, sobre ser filha, nos conecta, porque a gente se conecta pela vulnerabilidade, a gente não se conecta normalmente pelo poder. Dificilmente a gente fala eu quero ser muito poderosa igual aquela mulher, né? É mais difícil para nós, mas é mais fácil a gente falar assim, nossa, cara, eu passo a mesma dificuldade que ela. Né? Então a gente se conecta mais de coração para coração quando a gente está compartilhando as nossas vulnerabilidades, né? E aí dizendo, olha, esse lugar é bom, mas eu também passei por isso, né? Então é engraçado que a gente sempre esconde. Até hipocrisia, né? Porque as pessoas se conectam pelo coração, pela vulnerabilidade. E a gente, na grande maioria das vezes, esconde ela. E você sabe que é engraçado, porque eu tenho estudado bastante marketing digital e no marketing digital, uma das coisas que tá vindo muito à tona é justamente isso. Ficar claro para quem produz conteúdo, para quem é expert nas redes sociais, que o perfeito vai conectar, mas o que vai conectar não, vai atrair, mas o que vai conectar é o imperfeito. Então, se você não humanizar da forma... Pode colocar aquela parte que eu falei que eu colei na prova de fraturas. O quê? Pode falar. Você vai conectar muita gente. Pode falar que eu também fingi Várias pessoas vão se conectar. Uma conjuntivite só pra não ser reprovada no estágio de hidro, por favor. Fala pras mulheres que eu fiz isso. As pessoas vão olhar e vão falar assim, eu também fiz, e olha só a Cláudia bem sucedida, não. Todo caminho. Eu já colei e fui pega na cola. Exato. E assim, normalmente quem tá em destaque, gente, normalmente a pessoa já errou muito. Ela já... Assim, a gente vê os melhores e maiores empresários, eles já foram pessoas que tiveram falência. Anteriormente. É que, normalmente, né, se a gente pensa assim, quem tá à frente desse tema? Tem milhões de outras pessoas que tentaram e não conseguiram. Então, antes de alguém dar certo, muitas pessoas falharam, né? Então, é importante a gente comunicar as dificuldades, né? Se possível, a gente acolher, colocar a sementinha, porque pode ser que naquele momento a pessoa não esteja preparada para receber aquela informação, mas fica gravado no inconsciente. E em algum momento aquilo vai se despertar, às vezes com uma outra fala, com uma potência maior, porque às vezes a pessoa vai estar preparada. Então, acolher as pessoas, insistir, né, vamos lá, tal, a gente deve trazer esse movimento até o momento que a pessoa diz, até aqui ok, aqui não, né? Mas se manter em constante exemplo, porque a gente vai construir uma nova história, né? Sim. Com certeza, sim, os nossos filhos já vai ter uma outra qualidade de informação e de aceitação, né? Considerando já o exemplo que nós somos, né? Sim, porque com certeza a gente tenta trazer o melhor e, como a Glória falou no outro episódio, a gente vai melhorando a cada dia. Sim. A gente vai mudando, pelo menos, né? E se a gente busca esse caminho, eu acho que nós, mulheres, depois que... tem esse tema. Esqueci, né? Quem que rasgou o bendito do sutiã? Nossa, não. Depois que o sutiã foi... queimado, entendeu? A gente vive esse dilema, porque até então a gente tava só em casa, usando a cintinha apertadinha na cinturinha, lendo livro, né? Descansando. Tô brincando. Mas a gente vive o dilema e ainda escuta às vezes, você não rasgou o sutiã, você não queimou o sutiã, você tá reclamando. Eu não queimei nada, eu não gente. Queimei nada, eu não tenho que pagar o pato por isso. Você não queimou, mas as suas antepassadas queimaram e você tá ligada na rede, tá frita. Então, assim, não tem jeito. Ou seja, eu que lute. A gente que lute, tá? Estamos lutando junto. Ai, Deus. E é isso, eu acho que esse é o início de uma discussão, né? Eu acho que o empreendedorismo feminino faz muita diferença.
né? Eu acho que a gente vem numa crescente e a gente vai cada vez mais ocupar o seu lugar. Esses dias, não sei o que a Maria me perguntou da Copa do Mundo. Se não tinha a Copa do Mundo de mulher. Ai, que fofinha. Aí eu falei, tem? Não sei. Não sabe. Ainda eu falei, não sei se tem. Falei, tem, gente, Copa Tem. do Mundo do Mulher Tem. de futebol. Tem. Uhum. É muito boa? Ah lá, tá vendo? E não é valorizado, porque é uma cultura e tudo. Então, aos pouquinhos, a gente vai mudando aí os paradigmas e fazendo a nossa parte. Cada um tem que fazer sua parte, assim, o que você usou, eu acho que eu sou um pouco insistente. Não, você tá fazendo sua parte pelo outro que tá ali do seu lado. Então, se ela não quiser, tá tudo e a gente bem, faz né? o que toca nosso coração. Exato. Eu também vou até onde ser dá. luz, né? ser luz. E aí o meu trabalho vai ser ali dentro da limitação daquela pessoa e assim vai, porque eu também tenho as minhas, né? Que também tem que ser quebradas aos poucos. Eu lembro que eu fui numa vivência da Glória e a gente falou sobre couraças, né? Que são as prisões energéticas que a gente vive e tal. E a gente fez alguns exercícios pra soltar. E eu falei, ai, Glória, pode soltar. Ela falou, Claudinha, não dá pra soltar. Ela falou, tem que afrouxar. Aí eu saí de lá muito louca, sabe? Saí da vivência, tipo, semana saí igual um trator. Ela viu por que não dá pra soltar? Imagina se eu tivesse Assim, a gente só dá uma afrouxadinha. Tem que ir aos poucos. Adapta e afrouxa mais um pouquinho. Ela falou assim, não, você vira um trator. Então, eu acho que é isso, a gente trazer... E o objetivo nosso aqui é bem esse, é trazer informação, é trazer luz pra quem tá ouvindo e pra que possa despertar ou ficar alguma sementinha aí no coração. É isso, muito bom. Muito bom, meninas. Ai, Muito legal. obrigada, viu? Obrigada Foi a vocês. maravilhoso. Adorei o Obrigada, papo. adorei.